Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica. O DUV para você. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui comigo, eu acho que é quase uma exclusiva, né? Depois de uma carreira longa no setor elétrico, vai contar isso aqui para a gente, a oportunidade de conversar com um ator, um personagem do nosso setor, conhece muito, como diria minha filha, já stalkeei aqui, me impressionei com a informação. Tem aqui comigo o amigo Elvio Guerra. Elvio, obrigado por ter vindo. Bom dia, Crispim. Obrigado você pelo convite. Uma satisfação estar aqui com você. Parabéns aí pela iniciativa de ter esse tipo de conversa com algumas pessoas. Eu acho que isso é muito importante para o setor elétrico, para a sociedade de modo geral. Então, obrigado aí pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Bom, eu não sei se eu te pergunto. Certamente eu não te perguntei isso no making off, é aquilo que a gente falou, né? A gente vai conversando e a conversa às vezes nos leva para outro caminho. Bom, recentemente você saiu do cargo ali da diretoria da ANEEL, né? Uma passagem fantástica, né? Eu acompanhei, eu vivi ela de fato, né? A gente teve a oportunidade de algumas conversas nas posições anteriores institucionais que a gente estava. Essa é a primeira conversa? É o primeiro podcast que você está tendo? É o primeiro. Depois de sair da agência, é o primeiro, sim. Primeiro que eu gosto muito de falar, né? Então, tem essa... quando você me convidou, eu falei, é a oportunidade de eu continuar falando. Né? Eu falei muito lá na ANEEL, agora eu quero falar um pouco mais. E falar agora até com um pouco mais tranquilo para falar. Mais relaxado. Exatamente. É água ainda, viu, gente? Mas poderíamos estar tomando alguma coisa para relaxar a gente mais. Não é o caso. Aliás, sendo esse uma exclusiva, eu vou pedir para você que está aí nos assistindo, inscreva-se no nosso canal, né? Como eu disse, sempre muita gente qualificada, boa, com histórias excelentes do nosso setor elétrico para contar para todos, para vocês que estão aí. E apresentando aqui o nosso entrevistado, o currículo é interessante, eu diria que o currículo é longo. Engenheiro eletricista pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, a famosa Escola de Engenharia Elétrica de Itajubá, formou grandes nomes já no Brasil. Mestre também em Engenharia Elétrica pela EFEI, ou seja, a mesma instituição, e doutor em Planejamento de Sistemas Estratégicos por aqui, Campinas, Unicamp. De março de 2019 a outubro de 2020, ocupou o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Entre 2001 e 2019, ANEEL, uma passagem também pelo Ministério de Minas e Energia, correto? Exatamente, correto. E uma história que não apareceu aqui, mas que me chamou muita atenção. E aí, começando por lá, 1980, Manaus, uma vida no Amazonas, né, a gente pode dizer. Como é que foi isso? Bom, foi bem lembrado, sabe? Porque foi uma passagem que me orgulha muito e que me fez aprender muito, e talvez tenha sido determinante na minha carreira. Porque eu formei em Itajubá, como você disse, Itajubá, que é uma escola tradicional e muito antiga, e tem uma curiosidade que eu quero dizer aqui, né? Eu acho que eu sempre gosto de repetir isso, como que os advogados têm importância, né, na nossa vida, né? Porque foi um advogado que criou, né, a Escola Federal de Engenharia de Itajubá. E no sense, né? Para a época, que a totalmente, gente contou, eu li também, me impressionou. Totalmente, né? Quer dizer, você pega ali uma área, como uma cidade com, na época, aí, menos de 50 mil habitantes, uma pequena cidade de Minas Gerais, o sul de Minas Gerais, que tinha uma cultura cafeeira. Né? Então, não era uma cidade tecnológica. Mas diz que o café é da energia, né? Exatamente. Então, exatamente. Tem uma correlação aí. Tem. E algumas vezes precisa de irrigação, e irrigação tem também a ver com energia elétrica. Né? Mas esse advogado era um visionário, né? E ele
percebeu ali que o Brasil precisaria de engenheiros. Ok. E criou uma escola de engenharia. Nós estamos falando de quando isso? 1913, exatamente 1913. Então, a gente de vez em quando brinca com isso, porque fala qual era a melhor forma de chegar até hoje o pessoal brinca com isso, qual é a melhor forma de chegar em Itajubá? Bom, você pega um voo até Guarulhos, aí pega uma carruagem e vai para Itajubá, né? Porque é uma cidade bem do interior de Minas, bem tradicional, e ali foi criado esse curso de engenharia. Então, foi na minha percepção, uma visão assim, extraordinária, porque não, como você disse, nonsense. Porque você já tinha Campinas, que estava relativamente próximo de Itajubá, São Paulo também, que estava relativamente próximo, e com já grande centro, você já tinha a USP. Né? Então, nós já tínhamos um desenvolvimento na área de educação quando foi criada a escola. E se tornou um grande centro. Né? Então, aí quando eu formei exatamente em 1979, e tinha uma curiosidade também na relação Itajubá e o Amazonas, o estado do Amazonas. Porque um ex-governador do estado, que ficou bem conhecido no Brasil, chamado Gilberto Mestrin. Gilberto Mestrin, quando governador, ele resolveu criar um programa para a formação de profissionais para atuar no estado do Amazonas. Então, ele encaminhou estudantes com bolsas para vários lugares. Para o Rio de Janeiro, na UFRJ, para cá, para a Unicamp. E, na engenharia elétrica, ele escolheu Itajubá. Então, tinha ali um grupo de pessoas amazonenses formados em Itajubá muito grande, que já tinham voltado e criado empresas, presidiram empresas de energia no estado. E eu formei. Quando eu formei, uma dessas pessoas me convidou para ir dar aula lá na Universidade Federal do Amazonas, no recém-criado curso de Engenharia Elétrica. E foi assim que eu fui cair lá, eu gostei da ideia, falei, bom, é um desafio, é algo que eu sempre gostei de fazer, de dar aula e tal, e aí eu fui para lá. E eu fui assim com aquela intenção de ficar 1 ano, 2 anos. Eu falava, minha meta era 2 anos. Eu posso quase fazer, 20. Então, eu posso fazer, vou fazer um corte aqui que a gente teve no Making Off. A gente tinha uma participação especial no Making Off, que Yara, sua esposa. E quando a gente estava falando disso, a Yara disse, olha, não é do outro país, não, é do outro mundo, né? Exatamente. Porque Manaus, em 1980, em que pese ter a Zona Franca, mas a Zona Franca ela também teve os seus momentos de altos e baixos, né? E Manaus era uma cidade que estava muito afastada, né, dos grandes centros, né? E ali tinha toda uma sorte de dificuldades. Imagino. Tudo era diferente. Sim, tudo era diferente. Sim. E, embora eu tenha planejado ficar uns 2 anos, aí eu logo no primeiro ano, dando aula, eu saí para fazer um mestrado, patrocinado pela Universidade Federal de Itajubá, do Amazonas, perdão. E voltei para Itajubá para fazer o mestrado. E aí fiz o mestrado e concluído, passei mais ou menos 2 anos para o mestrado lá em Itajubá, voltei para Manaus e voltei à minha carreira como professor. Só que aí eu fui assim meio que atraído e fiquei um tanto quanto apaixonado pela parte administrativa da universidade. Trabalhava como professor, como docente, trabalhando com pesquisa, mas fui atraído pela administração universitária. E aí fui candidato a chefe de departamento do meu departamento de engenharia elétrica, fui chefe desse departamento. Aí talvez tenha feito um trabalho ali de convencimento das pessoas, e aí fui alçado a diretor da faculdade de engenharia. E fiquei ali, são mandatos, né? Fiquei lá uns 4 anos como mandato de diretor da faculdade, e, na sequência, eu fui também, seguindo a carreira administrativa, fui vice-reitor da universidade. E com uma chance, inclusive, de ser o reitor, porque era quase que natural, né? Era vice-reitor, reitor. Isso. E aí, quando estava no final do mandato como vice-reitor,
eu resolvi que eu iria concluir um doutorado. Eu já estava com um curso de doutoramento aqui na Unicamp, Sim. embora fazendo todas as disciplinas lá. Nós tínhamos um convênio importante aqui com a Unicamp, e os professores iam para lá para dar aula, para Manaus. E aí eu resolvi que eu tinha que concluir esse doutorado. E resolvi sair da carreira, pelo menos na minha cabeça, temporariamente, da carreira universitária, acadêmica, e vim para a Unicamp para fazer um doutorado, para terminar meu doutorado. E uma casualidade, são essas coisas que aparecem, né, na nossa vida. Casualidade. A pessoa que seria meu co-orientador, a Unicamp ela tem um processo que é assim, um orientador e um co-orientador, assim, uma espécie de vice-coordenador. E aquele que era o co-orientador, ele foi nomeado diretor da ANEEL, na primeira gestão da ANEEL. Fazer só um detalhe aí, Elvio, porque nessa questão temporal que você está contando, e aí pelo fato de a gente ter conversado, e li também bastante dessa tua trajetória, nós estamos falando de 18 anos, né? 18 anos. 18 anos. Né, quando você falou assim, pensei em ficar 2, quem está nos ouvindo às vezes fala assim, não, então ele ficou 4, ele ficou 6. Não, foram quase 20 anos, quase 20 anos de Amazonas, né? Exatamente. Então é uma vida ali, uma né? A vida realidade lá. ali. Imagino que você viveu, porque, como Yara disse, um outro mundo e um outro mundo energético também, né? Comunidade. Até hoje ainda é difícil. Imagina naquela época. Isso aí é uma coisa que, como eu disse no início, né, marcou muito a minha trajetória. Porque eu vim para Brasília para terminar o doutorado. E eu vim com uma bagagem. Sim. A bagagem que eu tive lá no estado do Amazonas, nesses quase 20 anos no estado, no Amazonas. Tá? E ali eu comecei a ter uma percepção melhor da importância da energia para a sociedade. Porque a gente tem os sistemas isolados da Amazônia, que são isolados de tudo, né? Eu sempre gosto de citar que algumas vezes parece figura de retórica falar de sistemas isolados, né? As comunidades do estado, tirando a capital, né, mais ou menos metade da população do estado vive na capital, vive em Manaus. E a outra metade vive espalhada por vários locais, né? Da imensidão do estado. Um país grande, né? Se fosse um país, já seria grande. Seria grande. Estado, então, né? Com um detalhe, né, de que a energia é difícil de chegar. Pelo menos a energia elétrica é muito difícil de chegar nessas comunidades. Até hoje é. Sim. Então, começou a me chamar a atenção isso, porque alguns locais, para mim, era impensável. Em algumas dessas cidades do interior, ele tinha energia por 6 horas. Então, eram 6 horas de energia e aproveite aquelas 6 horas, porque depois vai ficar sem. Isso começou a me chamar a atenção, porque hoje parece simples a gente falar, por que não colocou um painel solar? Porque era impossível colocar um painel solar na época, né? Porque você não tinha tecnologia, não tinha preço, não tinha condições. Sim. Por que não constrói uma pequena central hidrelétrica? O estado do Amazonas é plano, né? A gente está na Amazônia, é uma planície, né? Quer dizer, então você ali qualquer coisa, já visto aí o que aconteceu com Balbina, por exemplo, que é uma hidrelétrica que tem pouquíssima potência e com uma área inundada imensa, né? Porque são áreas muito planas. Então tudo era difícil, mas eu comecei a perceber que precisava de se fazer alguma coisa. E quando a gente fala de isolado, né, de isolamento dessas cidades, dessas comunidades, eu gosto sempre de citar uma coisa que, para mim, mostra muito o que é o isolamento. Não é nada de retórica, não é alguma coisa só para enaltecer ou para mostrar dificuldades. É porque é isolado mesmo. Eu já em Brasília, nós tivemos um projeto que foi iniciado na época que eu estava na universidade e depois foi patrocinado pela ANEEL, um projeto de geração de energia a partir de biomassa, que aliás, claro que a Amazônia é riquíssima, né, em biomassa, e nós identificamos uma comunidade lá no interior do Amazonas, numa comunidade que fica no Médio Juruá. Era uma reserva extrativista no passado, era uma área de exploração de seringueira, de borracha. No passado, hoje é uma reserva extrativista.
E nós identificamos uma comunidade ali de mais ou menos 200 pessoas que vivia ali no meio daquela reserva. E tinha uma produção, uma ocorrência assim, muito ampla de andiroba, que é um óleo, que produz um óleo vegetal importante, que pode ser usado para geração de energia elétrica. E nós resolvemos gerar energia elétrica naquela comunidade. Então, o que eu quero dizer com isolado? Eu já estava em Brasília nessa época, quando o projeto ele se iniciou quando eu estava em Manaus, mas depois, quando eu me desloquei para cá, o processo estava em andamento, e eu fui visitar o projeto. Então, eu saí de Manaus, peguei um voo de Manaus ou melhor, de Brasília para Manaus. Quando cheguei em Manaus, peguei um outro voo para uma cidade que chama Carauari. Lá em Carauari, nós pegamos um barco para navegar pelo Juruá. Juruá, para quem conhece geografia como você conhece, Crispim, o Juruá ele é sinuoso, né? Ele é um rio, parece uma cobrinha cruzando o estado. Onde o rio faz a curva. Onde o rio faz a curva. Então, é uma curiosidade, porque algumas vezes você navega por horas, e chega no mesmo ponto. Em linha reta, chega no mesmo ponto. Você dá uma volta, faz uma alça e praticamente volta no mesmo ponto. Nós levamos 12 horas de barco para chegar na entrada numa das entradas dessa reserva. E andamos mais ou menos uma hora e meia pelo meio da floresta para chegar na tal comunidade. Que isso? Então, é isso que eu quero dizer como isolado. Sim, é um isolamento mesmo. Total, né? Então, tem que querer ir muito, tem que querer viver não, lá, isso, com todas as dificuldades, né? O acesso a qualquer coisa, a informação. Isso eu estou falando de muitos anos atrás, sim. Né? Sim. 20 e poucos anos atrás, 26 anos atrás. Isso foi algo que me chamou muito a atenção e me fez ficar apaixonado pela geração de energia elétrica, e especialmente para atender as nossas comunidades e atender a sociedade. Então, e aí foi uma trajetória aí de quase 20 anos, como você disse, em que eu aprendi muito. Embora tenha sido professor, eu acho que eu aprendi muito mais do que ensinei. Mas é um período, né? Eu tive essa oportunidade também, menos tempo, né? No litoral de Minas, eu sempre explico, que é Juiz de Fora. Poucas pessoas que não sabem, normalmente um russo, um americano, que quem é brasileiro sabe, mas esse canal está passando no mundo inteiro, então é bom deixar isso aclarado. Alguns acham até que Minas Gerais não tem mar, né? Mas não é Como verdade. Tem Mar de Espanha, que está pertinho de Juiz de Espanha, Fora, e a gente tem alguns planos aí, mas eu não vou revelar por conta de estar gravado, mas a gente está com alguns projetos. E nós brincamos muito com Itajubá, porque Itajubá é uma cidade que é uma pequena cidade do interior de Minas, do sul de Minas Gerais, mas isso se a gente olhar só a dimensão assim, dos limites geográficos, mas, na verdade, ela tem uma influência muito grande. Eu costumo dizer e brincar que, por exemplo, Juiz de Fora faz parte da grande Itajubá. Não tem a menor dúvida. Tanto é que a primeira hidrelétrica da América do Sul, que é Marmelos, tenho certeza que tem dedo de Itajubá ali em Marmelos, sem a menor dúvida. Puxando, então, fui professor menos tempo e só retomando o ponto, sem dúvida, foi um dos momentos que eu mais aprendi, porque para você ensinar, você tem que aprender, né? Senão você vai ensinar o quê? Não tem jeito. E aí, Elvio, indo para os anos 2000, início dos anos 2000, o Elvio faz essa transição aí, o doutorado, como você estava contando, veio e você vai para Brasília. Fui para Brasília. ANEEL já, correto? Na verdade, quando eu fui para Brasília, eu não fui como um profissional atuando na ANEEL. Mas o que eu fiz, em termos de doutoramento, de tese de doutoramento, foi um trabalho em regulação. Então, a ideia era trabalhar com regulação de mercados de energia elétrica. Então, essa era a tese. E depois eu explico aqui o que eu procurei fazer para regular mercados. Então, eu não estava trabalhando na ANEEL, eu estava só desenvolvendo a tese de doutoramento e frequentava a ANEEL. Eu ia todo dia na ANEEL, quase que como um funcionário da ANEEL,
para fazer pesquisa, conversar com os reguladores, pesquisar na biblioteca da agência. E aí, a ANEEL surgindo também. Né? ANEEL surgindo. Eu cheguei em 2000, em 98. A ANEEL foi criada em 97. A lei é de 97, ou de 96, na verdade, e a primeira diretoria da ANEEL foi constituída no finalzinho de 97. Então, eu cheguei em 98, a ANEEL estava iniciando. No começo. Estava bem no começo. Então, tive ali uma oportunidade de conhecer as pessoas, né, e passei 2 anos fazendo isso. Então, nesses 2 anos de relacionamento com as pessoas da ANEEL, eu quase que me sentia um funcionário da ANEEL. No mínimo, um consultor. Né? No mínimo isso, e acabou sendo o fim dessa passagem, foi eu entrar, de fato, como funcionário da ANEEL e fui ser o superintendente de uma das áreas. Voltando só à questão do doutorado, então são essas coisas que vão mudando a vida da gente. Né? O bom do podcast nosso é esse, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele volta, ele é solto. Porque é uma coisa curiosa, porque eu resolvi fazer um trabalho de algo que eu tive que estudar muito, porque não era o que eu conhecia, né, em detalhe, que era trabalhar com instrumentos do mercado de capitais para fazer regulação de mercado. E eu trabalhei com um dos instrumentos que é chamado de opções. Então, usei opções que é transacionada na B3, hoje na B3, e eu procurei utilizar esse instrumento para fazer regulação de mercados, especialmente, e a minha tese é para os sistemas isolados, para usar isso nos sistemas isolados. Então, de novo, aquilo que eu aprendi e ganhei alguma sensibilidade em relação ao isolamento, né, ao atendimento dessas comunidades dos estados, não só do Amazonas, né, mas aí toda a Amazônia. E eu usei esse material, esse instrumento, e tive que estudar bastante a parte do mercado de capitais. E eu apanhei muito com algumas coisas que eu não conhecia direito, né? Que, por exemplo, as coisas de contabilidade, porque envolve muito a questão de contabilidade ali, né? Quando a gente fala de mercado de capitais. E quando, até poucas pessoas sabem disso, então eu vou aqui revelar, né? Depois que eu terminei o doutorado, eu falei assim, cara, eu tenho que aprender um pouco mais sobre contabilidade. E aí eu resolvi fazer um curso de contabilidade. Fiz um vestibular na UNB e fiz todo o curso de contabilidade lá na UNB. Então, eu sou um contador. A minha esposa, a Flávia, é contadora legal, também e usa muito, enfim, né? Toda vez que ela quer me podar alguma coisa na questão financeira, ela vai exatamente no curso de contabilidade dela para dizer que eu estou fora do balanço financeiro. Lá em casa não é o caso de ter uma contadora, né? Mas funciona igual. É isso aí. Mas o que eu mas não sabia, isso, não sabia dessa, não sabíamos dessa. Sou contador, então sou engenheiro, eletricista, sou contador e tenho a minha carteirinha do CREA e tenho a minha carteirinha do Conselho Regional de Contabilidade. Então foi sério você? Foi sério, eu fiz o curso mesmo, formei. E hoje eu brinco com isso, eu sou mais para contador de história do que contador de contador, não, porque mas eu realmente fiz o curso de contabilidade. Mas é só esse parêntese que eu abri, porque também faz parte da minha formação. Faz parte do Diário de uma Vida Elétrica, né? Porque não é fácil fazer um curso no caminhar da vida profissional, você fazer um curso diferente e muito no olhar que veio puxado certamente do doutorado, para precisar entender disso daqui, né? Precisava que falei, não posso ficar na superfície, eu tenho que aprofundar isso. Então foi uma coisa bastante interessante. Aí entrei na ANEEL, como um profissional da agência. Certo. E aí eu aproveitei essa bagagem que eu tinha para tentar influenciar de alguma forma as decisões da agência. E eu entrei na ANEEL numa área que era chamada de estudos e informações hidrológicas, que era uma área que fazia os estudos hidrológicos para atender a outra área que emitia as outorgas de geração.
Então, nós fazemos estudos hidrológicos. Aqui, ó, Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas, Exatamente. SIH. SIH. Aí depois, essa superintendência ela foi agregada a uma outra, a superintendência que fazia Aham. a instrução dos processos de outorga, e ela desapareceu e eu mudei de superintendência. Então, eu saí dessa superintendência e fui para uma outra que fazia a parte de licitações e contratos da agência. E esse também são umas coisas que marcam a gente, né? Como essa superintendência, dali para frente, até alguns anos depois, ela foi extremamente útil para mim. Primeiro porque eu tinha um conhecimento de contabilidade, tinha feito o curso de contabilidade, então a questão de gestão de contratos, a gente tem esse conhecimento, ele foi muito valioso. E depois, mais valioso ainda, porque eu saí dessa superintendência e fui para a superintendência, fiquei 2 anos nessa superintendência. Na verdade, a superintendência que eu criei, porque ela não existia, então foi uma superintendência criada e eu fui o primeiro superintendente. E aí eu saí e fui para uma superintendência que era concessões e autorizações de geração. Então, era quem olhava, fazia as instruções dos processos de outorga de geração. E não só a geração hidrelétrica, né? Ali estavam as termoelétricas, as fontes hoje ditas renováveis, novas, né? As novas renováveis. E o superintendente dessa área, ele normalmente era o presidente da comissão de licitações, que faz os leilões de transmissão, de geração. E eu fui o presidente da comissão. E o meu conhecimento nessa outra superintendência foi super valioso, porque eu tinha ali um conhecimento de como é que se faz uma licitação. Esse aí também foi um outro aprendizado extraordinário, porque, como presidente dessa comissão de licitações, nós fizemos o primeiro leilão estruturante, que foi o leilão de Santo Antônio, da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Então, fizemos o leilão de Santo Antônio, depois o leilão de Giral, depois o leilão de Belo Monte e a linha do Madeira, que interliga ali as usinas de Santo Antônio e Giral. Então, foi assim, um aprendizado extraordinário, inclusive na relação com a sociedade, com o público, porque você sabe que fazer leilão é sempre algo... Porque... Não, e pensar em leilão de transmissão, o conceito técnico em si, de você fazer linha de transmissão para cortar a Amazônia e tudo, só isso daí já tem... A questão ambiental ali já é um desafio. Só tem aí sozinho já tem uma discussão enorme. E você sabe que o leilão, primeiro leilão, né, que foi o de Santo Antônio, foi assim, não foi uma coisa simples de ser feita, porque a regra que foi estabelecida pelo governo é de que esse leilão tinha que ser com confinamento dos participantes. Quer dizer, cada participante, licitante, que a gente chama, quem vai apresentar submeter seus lances, eles tinham que ficar confinados, eles não podiam ter contato com o meio externo. Daí nasceu o Big Brother, então? Foi o Big Brother, o perfeito Big Brother ali, porque nós tivemos que confinar essas pessoas em salas, e usamos as salas da própria ANEEL. Que loucura. Então, fizemos uma reforma na ANEEL para poder fazer o leilão. Você vê as coisas que a gente não tem ideia. É curioso, né? Não, eu estava contando, agora recente, isso aí foi em 2007, se eu não me engano, o leilão de Santo Antônio. Mas tinha paredão, não? Olha, deveria ter, porque quase que eu fui para o paredão, sabe por quê? Porque o que acontece? Tinha uma resistência às hidrelétricas, já existia essa resistência. Já vinha, né? Então, teve um movimento ali de movimento da sociedade. Sim. E no dia do leilão invadiram o prédio da ANEEL. Sim. E ali eu quase fui para o paredão, né? Porque eu era o responsável por aquele negócio todo. De quem que foi essa ideia? Quem foi esse cara, né? Mas no fim deu tudo certo. Quebraram um pouco ali a entrada da ANEEL e tal, picharam a ANEEL e tal. E essa é uma coisa. Daí nasceu aquela famosa frase, não? Elvio declarou guerra, não? Não, foi um pouco depois. Foi um pouco depois. Mas ali essa do Elvio declarou guerra, ele foi até assim bem criativo. O que me chamaram na época do leilão de Santo Antônio, eu não vou nem dizer aqui. Os adjetivos eram diferentes, né?
Mas é interessante a gente contar isso, né, e a importância de uma conversa como essa, porque dentro da ANEEL mesmo, as pessoas mais novas não sabem tem disso. ideia. Não sabem disso. Então, é Não, e importante. propor isso, né? Assim, eu acho, está sendo muito. Você falou do professor. O que eu tenho aprendido com as pessoas que são referências do nosso setor nessas conversas, depois eu paro para ver de novo, né? Os podcasts, eu falo, caramba, é história viva, né? A gente construir um país continental que consegue, de uma forma muito razoável, eu diria boa até, não razoável nem cabe, é uma história muito boa, levar energia. Tirando as comunidades isoladas, que é um desafio que a gente, desde aquela época e ainda hoje, né? Ainda que a gente tenha tecnologias possíveis hoje. É muito gratificante, tem sido muito gratificante para mim ouvir. E aí você escutar uma história dessa e levar essa história, então, puxa, nem se fala. Não, eu acho que é aquilo que a gente vai aprendendo no caminho, né? Quer dizer, a gente vai caminhando e aprendendo, né? É uma coisa interessante, porque o que você disse, né, como professor, na minha visão, assim, o professor ele acaba aprendendo mais do que os próprios alunos, porque você não passa tudo porque não dá, e você né? vai repetindo aquele mesmo assunto, vai lapidando. E aí de vez em quando você fala, puxa, eu não tinha percebido esse detalhe aqui. Aí você vai incorporando detalhes daquilo que você ensina. Então você ensina e aprende ao mesmo tempo, né? E a ANEEL foi para mim, assim, essa passagem como presidente da comissão de licitações foi um aprendizado. Aí a curiosidade do pessoal, porque se foi, já impactou a minha vida. Quer dizer, impactar certamente impactou, porque tudo isso daí impacta a vida de todo mundo que vive no Brasil. Mas os leilões de reserva, você tem a ver com isso também? Não? Também nós chegamos a fazer, na época que eu estava na comissão, de fazer leilões de reserva. Foi 14, né? 2014, né? Foi. E eu participei, eu estava na comissão na época. Porque isso impulsionou muito o tema, por exemplo, no caso da solar, né? Sem dúvida. Foi ali que o pessoal começou a olhar a possibilidade da solar vir. Eu lembro que foi 14, depois 2015, e eu estava no Panamá nessa época, morando, já começando a lidar com ali 1 ano e meio, 2, já olhando para o tema de renováveis. E quando veio os leilões de reserva propostos, né? E aí a movimentação toda, isso impulsionou muito o setor. Eu me lembro que eu falei com a esposa, com a Flávia, né? Falei, está na hora de voltar, porque agora o tema das renováveis vai andar. Então você vê que mexe lá na ponta com todo mundo. Vai mudando a vida, né? Exatamente. Vai mudando a vida. Então, ali foi algo extraordinário para mim. Eu fiquei durante 12 anos na área de concessões de geração. Passou por muitas superintendências, né? Aí um detalhe, assim, essa aí era a terceira superintendência para onde eu tinha ido, né? Tinha passado pela SH, SLC, depois a SCG. E eu terminei a sair da ANEEL para ir para o Ministério quando eu estava na área de fiscalização de geração. Então, nessa área de fiscalização de geração, assim, eu ali tive um outro grande aprendizado, porque eu entrei nessa área em setembro de 2018, e em janeiro de 2019 aconteceu a tragédia de Brumadinho. Sim. E que chamou a atenção para as barragens de um modo geral. Então, as barragens do setor elétrico, das hidrelétricas, ficaram muito, muito visadas, porque ninguém entendia muito bem qual é a diferença de uma barragem de uma hidrelétrica para uma barragem de rejeito de mineração, que são projetos completamente diferentes. Uma barragem de uma hidrelétrica é o ativo do setor. Né? Ele precisa da barragem para poder gerar receita, gerar energia e gerar receita. Então, é um dos ativos. A construção é completamente diferente. Mas nós tivemos que fazer uma fiscalização. Mas não importa, né? Para a sociedade. E com razão. Sim. Com razão. Né? Quem vive a jusante de uma barragem, fala, se isso aqui romper, o que acontece? Vai matar aqui a população. Então, nós fizemos fiscalização em 100% das barragens do setor elétrico nessa época. Fomos em todas elas para verificar qual era a condição, se tinha algum risco e tal. E foi algo também bastante interessante. Vou ter que fazer uma pergunta que vem aqui na cabeça, né? Você está falando isso daí. Reza a lenda, há um mito
de que Itaipu, inclusive, teve uma discussão com relação à Argentina, porque se algo passasse em Itaipu, ou seja, se eu, em tese, abro comporta de Itaipu, eu inundo Buenos Aires. Isso é um fato, não? Não. Isso ele está mais para o mito mesmo. É mito Sabe? mesmo. Porque... Então não adianta nem ameaçar os claro que se argentinos. você Final tiver de Copa, por exemplo, falar assim, não. alivia, senão vai descer a água, não vai resolver. É melhor ameaçar só no futebol. Né? E a gente não está com essa bola toda. Vamos voltar. Mas, Vamos voltar. na verdade, o que acontece é que se você tivesse, por hipótese, um rompimento da barragem, que é impensável, porque a barragem é muito bem construída. Não, meu pai trabalhou nessa obra e falou que está garantido. A barragem de Itaipu é uma das barragens assim, que é referência no mundo, né? Não só a barragem, né? Então, claro que se tivesse um rompimento, aí é um caos total, né? Porque imagina. tem um volume de água ali considerável. Opa, né? sim. Então, agora ela é fio d'água, né? É fio d'água. É fio d'água. Que coisa, né? O Brasil tem uma coisa interessante. Esse é um ponto que você trouxe que eu tenho assim muita crítica em relação a isso, porque o Brasil, de um determinado momento para frente, mais ou menos quando foi instalada, construída a usina de... Acho que é Belo Monte, não? Não, antes até? Há 35 anos atrás, mais ou menos, que foi a usina que fica ali, agora está fugindo o nome, mas fica ali no centro-oeste, e que foi a última usina que nós fizemos com reservatório, para acumular água, hoje se fala de bateria, né? Ali é armazenamento de energia. Então, mas também a questão da importância da água em si. A importância da água, porque a hidrelétrica ela não é um... Eu brinco de vez em quando dizendo assim que a geração de energia elétrica numa hidrelétrica é subproduto. Porque ela traz tantos benefícios, né? Irrigação, controle de cheias, abastecimento humano, turismo, pesca. Então, tem vários benefícios. Tem impacto, claro que tem impacto, mas ela traz também desenvolvimento econômico para quem está em torno do reservatório. A Alessandra da ABPCH, ela traz, eu já convidei a Alessandra várias vezes, ela vem com a desculpa esfarrapada, vou deixar isso registrado, que ela não tem história para contar e tal e tudo mais. Deixa ela. Ela tem muita história. A Alessandra que inclusive trabalhou na ANEEL, Alessandra. Pois é. Distraída também, né? Devia estar igual a você, igual a Elber. O pessoal fala que está passando ali distraído. Na porta, deixa eu ver gente o que é boa isso. pega. Deixa eu ver o que é isso. Muito bem. Mas as hidrelétricas elas têm uma importância grande. Só que no Brasil, até por vamos chamar assim, uma preocupação às vezes exagerada com esse impacto, o impacto negativo, mas esquecendo que tem os benefícios. Né? Os números se sobrepõem assim. Acabou construindo depois de Serra da Mesa. Era a usina que eu estava tentando lembrar. Então, Serra da Mesa foi a última usina que se construiu no Brasil com reservatório. Depois disso, só fio d'água. Quer dizer, por que só de fio d'água? Porque, normalmente, áreas menores, tal, né? Só que produz energia que, em determinadas situações de regime hidrológico, nós podemos dizer até que são intermitentes. Né? Porque a gente fala sempre de intermitente para eólica, para fotovoltaica. Belo Monte é quase isso. Tem aquele tamanho... Gera 6 meses, quando muito, potência, e aí vem o tema de transmissão, aí vem outros exatamente. Elétricos aí. Mas quando eu falo que eu faço uma crítica, é porque nós teríamos tido condições de construir usinas com reservatórios. Mas ainda dá, não? Agora, a gente tem poucos casos, né, de poucas áreas em que a gente pode construir. Tem ainda algumas, claro. Né, você tem uma grande usina que é no Tapajós, né, que é São Luís, que já se tentou construir. É uma usina que teria reservatório, mas ainda não se tomou a decisão de construção. E a própria Belo Monte. Né, se você pegar Belo Monte, poderia ter sido construído com reservatório. Né. Claro que tem impactos, isso? Tem, mas... Por outro lado, esses reservatórios, esse acúmulo de água, esse armazenamento de água, né, essa bateria que se cria com o reservatório de hidrelétrica, pode ampliar a instalação de usinas como as eólicas, solares. Porque como elas são variáveis, né, então, em determinado momento não tem vento, não tem a geração. Aí entra aquele que tem aquele armazenamento de energia. Né?
quem é que faz hoje esse papel de suprir aqueles momentos que não tem vento ou que não tem sol? Sim, Termoelétrica. sim. Ou você vai ter que ligar a térmica. Pois é. Aliás, você vai ter que ligar a Vai ter que térmica. ligar a térmica. E Eu aí, tava com e isso aí na tem cabeça. preço. Sim. Né? Porque E aí impacto, você né? vai aumentar E aí o preço. tal do impacto ambiental que Impacto você não ambiental. queria, você vai ter também. A gente vai lembrar aqui, né, Crispim, você lembra bem de 2021, Aham. do Opa. momento trágico que vivemos. Sim. Né? Em 2021, o regime hidrológico, o pior regime hidrológico, 91 anos, me lembro 91 desse anos número, e tal, isso. com os reservatórios assim, Sim. com capacidade baixíssima, com até uma preocupação, porque você não pode baixar demais os reservatórios. Né? E gerou o problema chamado de escassez hídrica, que eu nunca quis chamar isso de escassez hídrica. Na verdade, a gente tinha um problema de falta de Eu reservatório. lembro que criaram a bandeira, a ANEEL criou a bandeira ultravioleta, né? Porque Exatamente. depois exatamente. a verde, a amarela, a vermelha, depois da vermelha, o que vem? A ultravioleta, só pode ser. Porque isso aí foi uma coisa curiosa, porque se percebeu num determinado momento que só a bandeira vermelha Não dava, resolvia. não Então tinha tinha. que criar a bandeira patamar 2, a ultravioleta. Eu nomeei ela de ultravioleta. Então, o que nós tivemos ali, na minha visão, não era uma escassez hídrica. Na verdade, a gente tinha um problema de falta de reservatório de água. Quer dizer, a gente não tinha caixa d'água suficiente para armazenar. O nosso planejamento do setor, ele foi no caso das hidrelétricas, foi para ter água suficiente para gerar energia durante 5 anos. Uhum. Esse é o planejamento. Mas, como você deixou de construir usinas que acumulam água, né, acabou criando um problema, porque hoje, 21 foi muito emblemático. Né? Você sabe que nesse azar a gente deu sorte, né? Eu vou te ouvir primeiro. Uma estiagem. Né, eu que estava ali na GD querendo aprovar o PL 5829, que hoje é o marco legal da 14300, esse ponto foi fundamental para mostrar que, olha, não dá para confiar só numa geração, a gente precisa ampliar a outra. Ruim pelo fato em si, mas foi um momento extremamente oportuno para a Solar GD. Você vê que um setor que foi programado, planejado para ter 5 anos, que podia ter uma estiagem, mas ele continuaria com água suficiente. Sim, não deu conta. Em menos de 6 meses, nós acabamos com os reservatórios. Então, e aí começou a ter que despachar usinas termoelétricas mais caras. E a conta foi na Lua, né? A conta foi. Né? Tanto que teve até que ter algum socorro para as distribuidoras, que foi a chamada conta escassez hídrica. Né? E aí depois, para ajudar a temperar, veio a Covid, né? Veio a Covid. E era uma coisa interessante, né? Que a gente vê como que o nome, e depois reconhecido, na época o ministro Bento Albuquerque, né, que era o ministro de Minas e Energia, ele depois reconheceu até que o nome não foi bom, porque você vai lembrar que no final de 2021, começo de 2022, começou a chover assim, que foi um dilúvio. Sim. Então você tinha cidades, em Minas especialmente, né? Minas Gerais tinha cidades que estavam totalmente inundadas. Então as pessoas olhavam e falavam assim, pô, eu estou pagando uma conta de escassez hídrica com esse monte de água que tinha aqui. Vai explicar, né? E aí o litoral de Minas Gerais sofreu, né? Petrópolis e tudo mais por ali. Ô, Elvio, papo excelente, e aí eu vou no dia 12 de novembro de 2020, né? Ou seja, tivemos toda essa passagem que você narra, conta aí da superintendência, na ANEEL, das superintendências, melhor dizendo, e 12 de novembro de 2020, um discurso no Senado Federal para a posse de diretor na ANEEL. E eu li o teu discurso lá na sabatina do Senado, gostei muito. Tem ideias tão boas ali que parecem minhas, tá? Só para deixar... São suas. São quase. É uma figurinha que eu tenho, depois eu te mando. E aí, essa passagem como diretor na ANEEL, né? Como é que foi isso? Isso foi... Assim, foram 4 anos, né? Quase 4, 3 anos e 7 meses, 8 meses. Eu tinha saído da ANEEL, ido para o Ministério, que foi também outro aprendizado extraordinário do Ministério. Lá no Ministério, eu trabalhei
com a parte do planejamento, que não é objeto de trabalho da ANEEL, né? A ANEEL trabalha com regulação. Então, eu fui aprender um pouco mais sobre o planejamento do setor. Então, foi assim também uma escola. A palavra é essa. E aí eu fui indicado pelo ministro, na época, o ministro Bento Albuquerque, para ir para a ANEEL. Você sabe que chegar na diretoria da ANEEL é uma corrida de obstáculos, né? Porque primeiro você tem que ter uma indicação de alguém. Aliás, saiu um diretor recente agora que estão justamente nessa discussão aí, dessa corrida de obstáculo aí que eu tenho lido. É uma corrida de Está obstáculos. muito difícil substituir ele, porque era um nome fora de sério. O pessoal exagera um pouco, mas porque o pessoal criou aí uma figura assim que era o meu caso, né? De ser o fiel da voto do desempate. O voto do desempate. Mas não é bem assim, né? O pessoal, eu vi uma matéria uma vez falando que eu tinha uma tendência a votar com 2 diretores. Eu falei assim, olha, em todas as decisões unânimes, eu votei com eles. Porque conta que é essa, né? Porque a estatística é essa. Grande parte das decisões são por unanimidade. Né? Então, é só nos casos assim mais polêmicos que tem uma divergência. Que, aliás, é salutar. E existe, inclusive, esse número de diretores por uma lógica importante que seja ímpar exatamente para isso, porque senão não precisava. Você colocava, era autocrático, né? Não precisava do debate. Pronto, leva adiante. Não, de forma alguma. Então, e a discussão que existe, que são travadas ali nas reuniões públicas da ANEEL, transmitidas pela internet, terça-feira de manhã. Não tem nada combinado. Sim. Então, ali, os diretores emitem as suas opiniões. E um pessoal altamente qualificado, né? Assim, pessoal que tem conheço e as áreas, e as áreas técnicas da ANEEL, pessoas muito bem qualificadas. Agnes, que tem uma baita experiência, o Sandoval, que tem muita experiência como um servidor, inclusive, do quadro da agência, né? Fernando Mosna, que é uma pessoa extraordinária, um advogado da União, ele é da AGU, né? Então ele tem assim um conhecimento um conhecimento da área jurídica extraordinário. O Ricardo Tilly chegou agora, mas com uma bagagem, inclusive da Amazônia, né? Porque trabalhou ali. Você sabe que o Tilly estudou no litoral de Minas, né? Ele estudou em Juiz de Fora. Ele fez direito em Juiz de Fora. Inclusive ele ficou bronzeado. Muito moreno na época. Mas quando eu falo de corrida de obstáculos é porque a gente tem primeiro tem que ser indicado, né? Sim. Então aí vai para a Casa Civil faz uma investigação sobre a pessoa, né? Sobre a vida da pessoa. Sim, imagino. Tal, né? Como que ela se comportou, né? Se foi um menino bem comportado ou uma menina bem comportada. Aí vai para o Senado, para a Comissão de Infraestrutura do Senado. Então, nessa comissão, que é o que você se referiu, ali a gente é sabatinado. A palavra é essa mesmo, sabatinado. Então, ali os senadores... E no Senado, né? É sabatinado no Senado. Então, os senadores vão ali para perguntar para você como é que você vê, o que você acha, o que você quer fazer, por que você quer ir para lá. E nem todos são a favor, né? Nem todos são a favor. Então, nem todos. Alguns fazem críticas assim muito consistentes e eu gosto muito da crítica. Na minha sabatina, isso está no site do público, né? Público. Então, o senador, que eu tenho o maior respeito, o Esperidião Amin, ele fez perguntas difíceis ali, sabe? E me fazendo críticas, inclusive, ao que a ANEEL vinha fazendo. Isso foi muito útil para mim. Agradeço sempre ao senador Esperidião Amin, porque foi uma das coisas que eu procurei resolver quando eu fui nomeado diretor. Foi exatamente o caso lá do que ele defendia. E ele até me chamava de embaixador dos sistemas das cooperativas e das pequenas concessionárias de fornecimento de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica. Então, tenho uma admiração ali pelo senador, mas ele foi um dos que fez assim, perguntas difíceis de serem respondidas lá na minha sabatina. Depois disso, se aprovado na sabatina,
vai para o plenário do Senado. Aí o plenário do Senado tem que aprovar o nome também. E como você disse, tem os que são contra. São contra. Tem um viés político? Tem, sem dúvida. Sim, sem dúvida. não há a menor dúvida E disso. aí volta para o presidente da República para ele chancelar, emitir um decreto de nomeação para o cargo. Foi, então, em novembro de 2020, eu saí do Ministério e fui para a ANEEL. Como diretor. Como diretor, e ali também um aprendizado muito interessante, porque na véspera de eu tomar posse como diretor, eu ainda no Ministério, aconteceu também uma tragédia no Brasil, que foi o caso Amapá. Amapá ficou no escuro. Sim, eu me lembro disso. Então, ficou quase 3 semanas sem energia. Sim. Então, foi uma coisa trágica. Sim, tiver que levar gerador enorme. Gerador, foi uma confusão aqui. Né? E realmente um sofrimento para a população. Imagina. E ali foi algo. O diretor-geral à época, André Peptoni, que vai vir aqui, vai falar com a gente. Que talvez conte esse caso bem também. Conhece muito o setor elétrico, conhece muito a regulação, e hoje diretor de Itaipu. Isso. Então, ali foi também algo que marcou bastante a minha passagem pela ANEEL logo no início. Porque, não sei se você lembra, mas na primeira semana que eu estava como diretor, um juiz, ele suspendeu o mandato de todos os diretores da ANEEL e do ONS, do Operador Nacional do Sistema. Foi. Lógico que caiu logo depois. Né? Você vê, né? Quem é que vai resolver? A primeira semana. Tira o time, porque é o time que é possível de resolver isso, você vai tirar o time. E a suspensão foi por conta do Amapá. Sim. E que eu falo assim, mas eu não tenho nada a ver com o Amapá, não. Eu nem estava na ANEEL, né? Mas, enfim, o meu foi suspenso, nós conseguimos derrubar, era uma liminar, logo no dia seguinte caiu a liminar. Mas foi ali uma passagem marcante também. E uma coisa que eu, de alguma forma, influenciei bastante em relação a isso, porque como eu estava chegando, então eu estava com o olhar de fora, né? Eu perguntei assim, para o pessoal da fiscalização, e eu tinha passado pela fiscalização. Então, assim, olha, quantas portas de entrada ou quantas subestações existem para atender o estado do Amapá? Uma. Ou seja, uma. Se ela sair do ar, já era. Foi exatamente o que aconteceu. E ali era uma situação assim que acontece com alguma frequência no setor elétrico. Você tem ali, aquela subestação tinha 3 transformadores. Um deles estava em manutenção, natural, uma manutenção. Sim. Aí pegou fogo em um e caiu o outro. Não aguenta um só. Aí, o outro. Então, a única porta de entrada para a energia elétrica saiu, fechou. Sim. E aí tivemos o problema. Aí foi uma das coisas que eu falei, olha, no caso de onde você tem só uma entrada, só uma subestação que atende a todo aquele estado, você tem que estar com a fiscalização o tempo inteiro olhando, o tempo todo. Ali tem que ser quase que uma fiscalização presencial lá. Crítico, né? Ponto crítico. Porque é diferente de outros estados. Você pegar o estado de São Paulo, caiu uma subestação, você tem vários outros caminhos, né? Você tem tem uma rede imensa que é interligada, então é fácil de resolver. Mas quando você fala num estado como o Amapá... E óbvio, é que a gente estava falando, né? E a energia, a gente só dá conta da importância dela nas nossas vidas a hora que falta, né? Exatamente. Que é um negócio que você condiciona que tem, né? A hora que não tem, olha como diz, né, o barulho que dá, né, a repercussão que né? A eletricidade ela entrou no nosso organismo, né? Você aquilo que a gente estava conversando. Eu entro na minha casa e eu não fico pensando se vai ter ou não vai ter eletricidade. Eu aperto um botão e tem luz. Eu vou lá na geladeira e tem os alimentos que estão lá dentro. Sim. Preservados. Então não dá para ficar sem, né? Não dá para ficar sem. Você nem considera ficar sem. Que aí, voltando só lá atrás, na questão da Amazônia, era o que me chamava muita atenção. Como é que vive sem, né? Como é que você vive com 6 horas só de energia elétrica, né?
Então, e aí tem um tema que é interessante, e a gente um pouquinho chegando na reta final dessa conversa nossa, tem 2 amigos que ainda vão participar, que eles ficam doidos para participar sempre, mas falando um pouquinho ainda dessa passagem de 4 anos, nesses últimos 4 anos junto à ANEEL, como diretor da ANEEL, esse é um tema, por exemplo, forte, crítico, e eu consigo trazer uma vivência. Eu participei de algumas conversas, discussões contigo, ali, institucional, presidente da BGD e tudo, né, algumas discussões que a gente tinha no caminho. Boas discussões. Boas discussões, e sempre muito equilibrado, ponderado nessas proposições suas, mas também uma mudança do setor, né? A gente vem vivendo uma transição energética, né? Então, por exemplo, essa discussão que a gente teve foi uma audiência pública, tudo falando da GD, algo que era impensado, não tinha no radar, não precisa ir longe, não. Talvez há 5, 7 anos atrás não haveria uma audiência pública para discutir geração distribuída, e, de repente, você tem uma audiência pública para discutir geração distribuída, né? Você começa a ter discussões sobre o aumento de potência no setor elétrico brasileiro como um todo, né? Como é que foi? Como é que está sendo? Está sendo viver? Como é que aí um pouco do olhar do Elvis, experiente, o que está chegando? A gente falou de sistema isolado e naquela época não havia essa possibilidade. Hoje há uma possibilidade, junto a esses sistemas isolados, de pensar uma microrrede com BESS, com bateria, com armazenamento. Qual que é o teu olhar para essas transformações que a sociedade está vivendo dentro da perspectiva tecnológica? Essa é uma boa pergunta e uma boa questão, que eu acho que está na pauta do dia, né? Quer dizer, transição energética está na pauta do dia. O mundo inteiro fala da transição energética, a descarbonização da matriz, a democratização da energia elétrica. Os Ds, né? Os Ds. Digitalização. Digitalização, né? Então, tem a evolução da tecnologia, ela favoreceu muito essa transição. Mas eu acho que tem para o Brasil tem uma coisa bastante interessante, né? Porque o Brasil ele é renovável. Quer dizer, o Brasil tem uma matriz elétrica já renovável. Pra você ter ideia, a primeira usina hidrelétrica que foi construída no Brasil foi ainda com Dom Pedro II. Então, ainda no reinado de Dom Pedro II. Marmelos. Marmelos. Então, você vê que... E aonde está Marmelos? Lá no litoral. De Minas. Exatamente. E nada melhor do que o litoral para construir uma usina. Claro. Então, o rio corre para o mar, né? O rio corre para o mar. Então é interessante porque o Brasil começou bem. Ele começou com renovável, né? Uhum. E a tecnologia favoreceu também o Brasil, porque hoje você falar de... Há 20 anos atrás, falar de geração fotovoltaica era impensável. Só é satélite, né? Era muito pouco, né? Sim. Preços altíssimos, Sim, né? sim. Não conta. tinha competição, não era competitivo. Uhum. E a tecnologia ajudou muito porque se criou ali a possibilidade dessa geração. Então, o Brasil ele está muito bem. Se a gente olhar a nossa matriz elétrica, não a energética, mas a elétrica, embora a energética também esteja bem, mas a elétrica, a gente está falando de mais de 85% de geração renovável, né? Então, a nossa transição ela foi um pouco mais fácil. Claro que a gente tem, no setor de transportes, na indústria, ainda tem muito que ser feito, né, em relação à transição. A emissão de metano em função da nossa atividade agrícola. Exatamente. Tudo, Tem que aí, fazer uma compensação. Ainda tem muito tem que ser desafios feito. grandes. Desafios. Aí, né? Mas no setor elétrico, eu acho que nós estamos muito bem e nós temos essa possibilidade de geração com a fotovoltaica, por exemplo, né, que é interessante isso, porque eu lembro lá da segunda, especialmente a segunda Revolução Industrial, né, com a criação da máquina a vapor e tal, que o pessoal entrava nas fábricas porque ia perder emprego, quebrava. Aí eu, de vez em quando, talvez em alguma das nossas conversas eu tenha falado sobre isso, que nós não vamos subir nos telhados para quebrar painel fotovoltaico, que é o módulo fotovoltaico. Eu tive com o Rodrigo Sawaia há um tempo atrás, uns dias atrás. Aí ele não gosta, se eu não me engano, ele não gosta que chame de painel solar, né? São módulos fotovoltaicos, né? Eu quero a famosa placa, né? Placa. Praca. É. E o que
eu não tenho dúvida da importância da geração distribuída. Disse isso, eu gosto muito da geração distribuída. É claro que a gente entra numa discussão, né, que é importante, né? Eu sempre acho que, em determinado momento, é importante ter subsídio para desenvolver um determinado segmento. Né? Sim. Como nós tivemos o Proinfa, por exemplo, que deu um passo inicial importantíssimo lá em 2004, né? E com as eólicas, a fotovoltaica não estava, mas a eólica estava lá. E hoje as pessoas até falam assim, olha, o preço que se paga pela energia lá do Proinfa é muito alto. E, de fato, é. Tem eólica a R$700 o megawatt-hora, quando a gente está pagando 100 nos leilões. Mas é o preço que nós pagamos para chegar no ponto que nós estamos hoje. Então, é claro que o subsídio, né, e aí tem subsídio, a gente não pode negar que tem subsídio, e ele é importante na nossa conta, na conta que nós pagamos, né? Mas tem o lado importante do subsídio, né, que é desenvolver determinado segmento. E eu acho que na questão da geração distribuída, questão da eólica, né, nós temos que avaliar se o subsídio ainda é necessário. Sim. Talvez seja. Sim. Se for... Se é todo manter. Ele, quanto dele, né? Quanto, né? Aliás, a 14.300 ela já criou um horizonte, né, para o subsídio, que é o não pagar o fio, né, o uso do fio. E foi uma transição importante, né? Uma discussão que envolveu todos a gente. Eu tive assim, a satisfação de poder ter participado dessa discussão, né? Como relator lá da regulamentação pela ANEEL da Lei 14.300. Então, eu vejo assim, o nosso futuro, respondendo objetivamente à sua pergunta, é inexorável o uso da fotovoltaica, da eólica, e espero que o Brasil mude um pouco a visão em relação às hidrelétricas, que também são renováveis e que podem ajudar muito, né, as gerações que são variáveis com o vento ou com o sol. Então, e aí a gente está falando de tecnologia de digitalização, imagine isso, quer dizer, você tem o consumidor sendo... Protagonista, né? Protagonista, e que eu sempre uso essa palavra, sempre disse isso, o consumidor ele é o protagonista no setor elétrico, porque é para ele que o setor elétrico atua. Tudo que se faz é para atender o consumidor. Quando eu falo consumidor, não quero falar só do consumidor residencial, não, mas todos eles, né? O comercial, o setor comercial, o setor industrial. Ou seja, todo mundo precisa de energia. Precisa de energia, essa energia tem que ser com a qualidade que é necessária, na quantidade que é necessária, tem que ter um preço que possa ser pago, porque se você tiver uma energia que chega na porta do consumidor e ele não consegue pagar, ele não está sendo atendido. Então, e não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Ou seja, você vai ter um início de rebelião aí, porque vai precisar de energia. E aí fica o grande desafio do regulador, não só do regulador, mas também de quem traça políticas públicas, né? Seja o Executivo, seja o Congresso Nacional, porque esse valor que é pago, que precisa ser pago e tem que ser um valor que seja possível de ser pago, ele também tem que remunerar o investimento, porque o investimento ele é feito, ele é realizado. Sim. Então, como remunerar esse investimento? Sim. Então, é o equilíbrio. Sim. Então, o papel mais importante, talvez, do regulador, na minha visão, já não sou mais regulador. Sim. Há 2 semanas eu não sou regulador. Mas ainda está naquele processo. Ainda com a cabeça ali. Eu sei. Eu acho que um dos mais importantes papéis do regulador é buscar esse equilíbrio. Sabe? Em que ponto que está, para ficar num dos elementos, a tarifa. Onde é que a tarifa tem que se posicionar para que ela possa ser paga e se atender perfeitamente. Atender uma ponta e a outra. Remunerar o investimento. O Elvio, então, olha só, até porque eu fico com um ponto aqui que você não vê, mas eu tenho um ponto e ele fica, e agora eu quero falar, e agora ele quer falar. Fazer perguntas. Você tocou num ponto fundamental. O pessoal que já acompanha a gente sabe o quadro nosso, Botando Pilha, com o nosso amigo Zói.
E aí você escutou essa pergunta toda aqui agora do papel do regulador e da importância do regulador, e de fato é fundamental. Pergunta é dele, viu, Elvio? Eu só faço a tradução. Eu sou o porta-voz, que a gente já convive há algum tempo, e eu sei o que ele quer perguntar. A gente tem acompanhado há algum tempo, há uma manifestação já, né, não só da ANEEL, mas de outras agências reguladoras, mas vamos tratar o caso ANEEL aqui, que é o ponto nosso, de uma necessidade de um aparato estrutural melhor. Você tocou no ponto Amapá, fiscalização. A gente, nesse contexto que colocou aí, eu vivi isso, um crescimento, por exemplo, da geração distribuída, onde a gente está batendo na porta dos 30 gigas hoje. Então, quando eu falo 30 gigas em outros países, eles me perguntam se meu número está certo. Nós apresentamos, você tem certeza do número que você está falando? Eu falo, tenho. Então, assim, e outros temas mais, né? Então, outras coisas que foram caindo sobre a agência, no caso, sobre a ANEEL, você viveu isso lá, pressionando cada vez mais por essa questão de uma estrutura maior. E o que a gente tem visto e observado, na verdade, um não acompanhamento, não sei se essa é a palavra, um não crescimento proporcional das agências e também da ANEEL nesse sentido, o que acaba impactando muito a qualidade do serviço público, né, da entrega dessa agência reguladora. E aí, o que o Zóio está perguntando, como é que resolve isso? O que, na tua percepção, o que pode ser feito? Recente, essa semana, circulou aí nos grupos, né, que é pólvora agora, né, a pessoa mal acabou de escrever alguma coisa, um e-mail e tudo, ele já está rodando nos grupos, que foi uma manifestação interna até de uma pessoa dentro da ANEEL, dizendo, olha, em resumo, eu gostaria muito de atender você a tempo e a hora, mas com a estrutura que eu tenho e outros problemas que a gente tem, eu não consigo fazê-lo. Então, foi uma resposta formal, inclusive, né, dentro da própria agência. Zóio pergunta, como é que resolve isso? Né? Estamos dando pouca atenção às agências, estamos dando pouca atenção à ANEEL, precisava de uma outra, acho que já tem anos que você não tem um concurso público para colocar novos profissionais ali e outros pontos mais. Como é que você viveu essa realidade nos últimos, não 4 anos, né, mas os últimos 20 anos, pelo menos, ou mais, de agência? Como é que resolve isso? Então, Zóio, sua pergunta foi muito importante, e você como consumidor, né? Zóio como consumidor, ele tem todo o interesse e precisa saber Sim. o que está acontecendo. Então, de fato, a ANEEL, não só a ANEEL, as agências reguladoras de um modo geral, né? Eu vou pegando o caso da ANEEL, que eu conheço assim, com mais detalhes, né? A ANEEL tem, no quadro dela, em torno de 700 pessoas. Okay. O quadro, que é o quadro que está na lei, inclusive. A lei de criação, que é de 96. Então, só isso já é um sinal de que está defasado, né? Porque o setor elétrico ele se tornou maior e mais complexo. Sim. Né? Porque, quando a ANEEL foi criada, a gente tinha basicamente hidrelétricas. Né? Tinha alguma biomassa, algumas termoelétricas, mas 90% era hidrelétrica. E aí o sistema começou a ficar mais complexo, com a entrada das usinas intermitentes ou variáveis, como queiram. Então, o grau de complexidade aumentou, a interligação das redes ela ficou também mais complexa. Então, se a gente olhasse só para esse quadro inicial lá, ele já está defasado. Mas é pior do que isso, porque hoje, mais ou menos 30% do quadro está fora. Ou saiu por alguma razão. Ou seja, se tivesse ficado o número inicial, já era ruim. Aí sai 30%. 30%. Então, mais de 200 pessoas já não saíram porque ou aposentaram, ou pediram para sair mesmo, ou foram cedidas, ou requisitadas, porque também tem a figura da requisição. Então, alguns órgãos do governo podem requisitar, e a requisição ela não pode ser negada, né? Então, nós temos 30% fora. Ou seja, daqueles 700, a gente tem pouco menos ou menos do que 500 trabalhando na agência, com uma demanda cada vez maior, uma demanda crescente, e com
uma necessidade, por exemplo, de qualificação das pessoas. Sim. A ANEEL tem um quadro muito bem qualificado e ela trabalha muito isso, a qualificação, para aumentar cada vez mais a qualificação, para atender esse novo mundo, atender essa nova transição. Armazenamento que está batendo na porta. Pedindo. Recursos energéticos distribuídos. Os REDs. Você imagine você pegar um carro elétrico, eu até digo isso, né, enquanto eu estava lá na ANEEL, eu falava assim, olha, temos que nos preocupar, porque... Vai vir uma carga móvel. Que você não sabe aonde vai. Carga móvel, porque o sistema todo planejado e pensado para cargas fixas. O carro elétrico é uma carga móvel, né? Então é uma outra realidade. Então precisa de qualificação das pessoas. Como é que você qualifica? Você tira uma pessoa da agência para passar um tempo estudando, fazendo um curso. Para ela voltar Para voltar. Você acaba impossibilitando que isso aconteça. Então, nós temos que resolver, quer dizer, o Brasil precisa resolver. Claro, senão a gente... Que é o movimento, que eu sou muito favorável a esse movimento, que é o valoriza a regulação. E aí não é só a ANEEL, toda a regulação. Então, olhando para a ANEEL, nós precisamos, primeiro, recompor quadro. De fato, o último concurso, eu nem lembro quando foi o último concurso. Então, na verdade, está tendo agora um concurso, né, que é o concurso que é para todo o serviço público, em que a ANEEL faz parte, com 40 vagas para a ANEEL. Isso nem balança a estrutura. E o pior é que dá a impressão que resolveu, né? Assim, ou que vai resolver. Não vai, né? E aí a gente acaba caindo em outros pontos, e a pergunta do Zói também é muito pertinente, que é a questão salarial. Né? Porque sim, lógico. A remuneração... Olha, aqui eu tenho que defender e enaltecer até os servidores da agência, porque os salários não são bons, mas têm uma dedicação, porque acreditam no que estão fazendo, têm satisfação em fazer o que estão fazendo, mas tudo tem um limite. Não, porque uma hora o mercado... não tem jeito. E o mercado está aquecido. Então, começa o mercado a pegar quais profissionais? Os bons profissionais. Claro. E tem muitos bons profissionais que já atuam na ANEEL. Então, começa a ser atraído pelo mercado. E aí a evasão, ela continua. A gente tem uma espécie assim, de um ralo por onde estão saindo para outros segmentos os profissionais que atuam na ANEEL. Então, realmente é um problema que precisa ser resolvido e não depende, obviamente, né, da agência, né, quer dizer, ela não pode fazer muita coisa, porque isso tem que ser uma decisão de governo, mas é muito importante que se pense nisso. Porque se a gente está discutindo, né, Elvio, assim, transição energética, a gente vê o ministro aí, o Alexandre Silveira também muito empenhado nesse debate, outros tantos mais, ou seja, Brasil querendo ser protagonista, e tem tudo para ser protagonista nessa discussão, não adianta deixar esse ponto de lado, porque, vai bater na porta da agência reguladora, e se ela não tem estrutura, você trava o processo. Então, eu estou vendo a discussão aí sobre a questão de armazenamento, né? O ministro colocou esses dias aí, que não sabe se entra nesse leilão agora, que precisa ter um olhar técnico, um estudo técnico para validar se sim, se não. Se eu não tenho gente para poder ajudar nessa validação e vai passar pela agência, a gente vai ficar com uma ideia muito boa, com uma possibilidade muito boa parado, porque eu não tenho recurso humano e por aí vai para resolver isso. É interessante porque, às vezes, eu tenho uma demanda que demora para ser atendida por falta de recursos. Né? Uma demanda específica, um pedido de uma outorga, uma autorização qualquer. Para. Mas é pior até, porque você precisa de ter o ato regulatório sendo aperfeiçoado, sendo atualizado. Sim. E isso precisa de cérebro. Precisa de gente com cérebro para fazer aquilo, para pensar as soluções. Os impactos e tudo. Então, é isso que está faltando. Né? A gente por mais que a gente tenha avanços, né? E você, Crispim, acompanhou muito bem a discussão da geração distribuída, da regulamentação da Lei 14.300. Ali foi um momento de discussões profundas, né? De discussão de qual o impacto, como que a regulação pode acelerar ou desacelerar, inibir o crescimento de uma determinada fonte, como no caso da fotovoltaica. Então, nós precisamos de cérebros para pensar em soluções que não atrapalhem o desenvolvimento.
Então, e isso a gente está com uma dificuldade grande na situação atual, que o Zói está preocupado. Então, Zói, está respondido e a gente sabe qual é o caminho. Vamos ver se a gente conversa com o Alexandre Silveira, com o ministro, com outras pessoas mais, para a gente resolver esse problema. Fica tranquilo. Elvio, chegando na parte final dessa conversa nossa, de novo, te agradecer aqui por estar conosco. Papo muito bom, isso aqui dá uns 3 podcasts. Frog viria, mas eu estou olhando aqui, a gente está mais ou menos num tempo razoável para o nosso telespectador, se é que existe essa palavra no dia de hoje, com tantos canais possíveis. É o multi-espectador. Olha, pronto, o nosso multi-espectador. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, para a gente fechar aqui. Momento mais elétrico da vida do Elvio? Não necessariamente precisa estar relacionado com a eletricidade. Eu imagino que sim, porque ela faz parte da tua vida. Mas qual foi o momento mais elétrico? Olha, eu tenho vários momentos assim muito interessantes. Eu até quero brincar aqui com você dizendo que talvez um dos momentos mais elétricos da minha vida foi o dia que eu tirei a barba, porque eu passei 30 anos de barba. Então, um dia eu resolvi tirar e tirei a barba e apareci lá na ANEEL. Então, foi um eletrizante, porque ninguém me conhecia lá na ANEEL. Você ia estar sem barba. Mas tirando esse lado, que assim, mais Mas eu ainda queria fazer uma pergunta ainda nesse daí. 30 anos de barba, 30 anos certamente ali casado, com a esposa e tudo, mas você não foi coragem de pegar, entrar no banheiro e tirar a barba. Teve uma permissão da Iada aí para tirar essa barba, fato? Claro. Iada está aqui conosco, aqui acompanhando e tal, então para deixar registrado, houve uma autorização prévia para tirar essa barba. Eu não seria nem louco, porque... fazê-lo, né? Aí sim seria um momento elétrico, aí né? seria. Eu morava, vou repetir aquilo que você também já falou para mim, eu morava no 20º andar de um prédio quando eu resolvi tirar a barba. E aí eu falei assim, como eu não tenho asa, é melhor eu avisar que eu vou tirar. Exatamente. Aliás, eu não disse que ia tirar, eu falei assim, estou pensando em tirar. E aí Se por acaso eu tirasse... Muito bem. Esse foi e o elétrico. E aí eu tive, claro, que a ida para a ANEEL, sabe, um momento em que, porque quando eu saí da ANEEL e para ir para o Ministério, eu achava que eu estava dando adeus para a ANEEL. Então, quando eu fui assim indicado para ir para a ANEEL, foi um momento assim muito importante, talvez do ponto de vista elétrico pessoal, foi muito importante e eu acredito ter contribuído para o desenvolvimento do setor elétrico também. Então, foi um momento, talvez, um dos mais marcantes na minha vida, foi o retornar para a ANEEL, quando já não tinha nenhuma expectativa de retornar. Então, foi... Mas você sabe que o setor elétrico, de um modo geral, e a vida da ANEEL, ela é sempre eletrizante, porque ela não tem tédio, né? Lá na ANEEL você não tem tédio. Assim, a gente pode morrer eletrocutado, pode morrer por várias outras coisas, mas de tédio você não vai morrer. Alguma coisa vai porque acontecer. Sempre, todos os dias, a gente tem algo complexo para ser resolvido. Então, poderíamos passar aqui falando várias situações em que foram marcos elétricos e eu tenho certeza que não é só na minha vida, mas na vida de todos os que atuam na agência e atuam no setor elétrico. Muito bem. Bom, pessoal, pode ver, de onde querer ver. Conversei aqui com o Elvio Guerra. O Elvio não contou, mas eu vou contar para fechar também. Recebedor da medalha do Mérito Tamandaré. Isso comprova muito do que ele contou aqui. Eu queria agradecer a você, que é multi-espectador, não é isso? Multi-espectador. Podemos criar essa aqui no podcast. Está criado no Duve. Isso. E acompanhe, siga a gente nas nossas redes sociais. Obrigado, pessoal da Fontana, que gentilmente, mais uma vez, trabalhou duro aí. O pessoal da Go and Grow, que ajuda a gente no marketing. Agradecer o pessoal que está aqui assistindo. Iada, obrigado por ter vindo. A gente foi bem, não foi? Ótimo. Então, tá bom. Um abraço, a gente se vê nas próximas. Elvio, obrigado. Um abraço, Cristian. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá.